Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 613 e minguando até 677 dias, 19 de agosto de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isso é importante, ok? Blog diário de 613, acima das estrelas de Deus, formação do corpo celeste, parte 6. Muito interessante tudo que fora dito, certo? Corpo celeste, está aqui. Se vocês quiserem simplificar a coisa, pode trazer todos esses elementos aqui e colocar aqui, tudo aqui dentro, tá? Tudo é uma coisa só. O fundamento, ele passa daqui, a expressão terra, pressão, fogo e água. Terra, pressão, fogo e água, certo? Pressão é a mesma coisa que ar atmosférico, aquilo que nós estamos vivendo, né? Uma pressão. E para formar essa pressão, existe blocos de áreas, né? Essa terra, ela está em movimento direto com pressão, ela está descendo no infinito, no infinito de Deus, né, naquilo que nós entendemos, no átomo infinito de Deus. Tudo, quando Deus tiver só Ele, né, só Ele, é o átomo infinito, tudo, tudo que estiver no infinito é Deus, tudo aquilo que estiver infinito é Deus. Entenda isso. O que que eu quero dizer? Como é que Deus ele se formou? Como é que ele nasceu? Ele sempre nasce de uma necessidade, naquilo que nós temos necessidade, né, como que ele forma, por exemplo, nós temos o infinito, se o infinito é um infinito, o infinito é Deus. E se o infinito é Deus, nós temos aí a matéria, né, nós temos a matéria, ela está começando a movimentar no infinito, então o infinito ele tem que ter alguém que governe sobre essas matérias que estão se movimentando. Então, vem Deus. Deus, ele é aquilo que nós que passa a realizar, dando uma realidade. Ou seja, se entenda o que que acontece. Vamos entender isso. Às vezes não tem nada no infinito. Vamos supor, só para vocês terem ideia. Mas você tem 2 pedras se chocando uma na outra. Né, aí você tem uma pedra chocando na outra, então vai sair um barulho, vai começar a dar existência de algo, aí a pedra vai entender algumas radiação entre elas, quando elas estão batendo, vai sair algumas faíscas, algumas energias sobre elas, então vai começando a entender aquilo que está formando. Então o infinito ele vai se formando por si mesmo, pelo aquilo que ela sente necessidade. Então, vai aparecendo as coisas e é assim que acontece. Deus é a consciência do infinito, ele é o infinito, ele é o infinito, né? Ele, sei lá, eternamente, quanto, é grandioso, coisas que, é, né? Que também é Deus, é assim. Mas entenda que o que que acontece? Tudo nasce com uma necessidade. Tudo que você vê dentro da sociedade, você pode olhar aí. Tudo ele vem de uma necessidade. Você sente necessidade de algo, então você tem que suprir, você tem que se realizar sobre aquilo. E é assim, da mesma forma, né? Tudo vem pela necessidade. Então Deus vai aparecendo suas formas, vai dando realidade às coisas, vai dando realidade, né? Hoje, só para você entender, qual que é a necessidade que nós temos hoje? Nós estamos sentindo uma necessidade de paz. Não,
luta, não, vamos lutar mais não, sei lá, vamos dar uma trégua, vamos relacionar as coisas tranquilo aí e tal, as fórmulas tá vindo aí, vamos fazer isso. Aí então nós sentimos essa necessidade, então Deus vem e realiza. É isso que é, né, vai aparecendo as coisas, vai aparecendo no infinito de Deus, né. E você vê que, né, até hoje nós estamos aqui, ó, no processo do infinito. Nós estamos no processo do infinito, fazendo parte dessas grandezas de Deus, nós estamos aqui. Entenda isso? Então, se você quiser explicar que Deus como que Deus formou sobre a necessidade de algo, ele ter vem a necessidade, venha uma coisa e outra, então ele vai surgindo no infinito, ele vai surgindo. E cada vez que ele vai, entendendo, né, vai entendendo do seu infinito, cada vez que ele vai entendendo do seu infinito, ele vai ficando mais grandioso, mais glorioso, entenda isso, glorioso e grandioso. Isso explica o Pai e o Filho, né, isso explica o Espírito e o poder, explica o átomo e o próton, de uma certa forma, certo? Entenda isso, que é só os 2, no infinito dele é só os 2, o infinito é o poder, né, e o e o átomo é aquela ideia de estar surgindo, pensamentos, fórmulas, de você se realizar, e tudo vai ficando possível, porque ele é Deus do infinito. Existem essas explicações, só para que você entenda. Quando eu sinto necessidade de algo, eu sinto necessidade de realização, certo? Ok? E que hoje em dia o corpo emocional ele ganhou muita complexidade, que ele começou a criar também os seus relacionamentos social, sentir necessidade de algo e começou a criar os seus relacionamentos social. E essa criação, às vezes, é coisa ruim. O homem, o corpo emocional, ele não tem poder de criar, ele tem poder de se realizar, ao contrário de Deus. Deus ele tem poder de criar, mas o corpo emocional ele tem poder de realizar, só isso, poder de realizar, se realizar. Isso, ele só realiza, né, só se realiza. Aí se você se realizar de uma forma e que atrapalha a realização do outro, aí já começa a chocar pedra em pedra, certo? Aí vocês começa criar crise, aí você vai sentir outras necessidades, certo? Você vai trocar uma coisa pela outra, né, entenda isso. Aí vocês não vai se realizar, você vai estar, aldeando as suas realizações, por causa que você está atrapalhando o outro a se realizar da mesma forma, entenda isso. Vamos então entender isso por parte, eu sempre deixo na descrição um blog anterior e deixo também um blog que antecede, um blog que antecipe. Eu deixo na descrição do vídeo 5 blogs diários, que é a abertura deste título, que ficou muito interessante. Trabalhe ele nas suas consciências de todas as formas, certo? Vou deixar também na descrição do vídeo uma referência desse título, para que nós possamos trabalhar ele em nossas consciências, ok? Entenda isso. E vou deixar também a abertura, né, que é um subtítulo, vou deixar a abertura como que eu comecei esse subtítulo, né, e por último eu vou colocar a leitura corrida dos 4 últimos blogs, ok? Vamos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, né. Este é o quarto e último blog, eu vou fazer a leitura corrida de todos os últimos 4 últimos blogs, ok? Entenda isso. Vamos para a leitura. Isto explica que o átomo ele tem a sua presença no elétron, né? E quando isto acontece, tanto o átomo e o elétron vai ficar ausente da matéria, sendo o átomo é o pai e o elétron é o filho, que tem a sua consciência no pai, quando explicando a matéria, o próprio elétron vai explicar uma força negativa deste filho, sendo mais específico o Cristo. A mãe natureza destes corpos que esteja movimentando dentro deste corpo ou do poder de Deus, explicando o elétron, as suas duas formas de realização, sendo com o poder e com as matérias que se movimentam dentro deste poder, sendo o Pai e o Filho.
sempre vai ser um só, de forma que o Pai está no Filho e o Filho vai estar no Pai. A divisão aparece por causa da matéria que se movimenta, sendo mais específico, o Cristo, a forma de realização de Deus, para este mesmo para que este mesmo possa se realizar com a matéria, com a diversidade de realização. Quando há inversão, a matéria vai explicar o Cristo. Este Cristo, quando representando uma união positiva, vai explicar o próton, e a união negativa vai explicar o elétron. O elétron vai explicar quem eu sou na minha forma de realização com a matéria, mas não explica quem o outro é na sua forma de realização com a matéria, pois ambos podem mover de forma negativa ou positiva, explicando uma coisa e outra dentro do corpo celeste de Deus. Então vamos por parte, né, já entendendo que eu estou fazendo o elétrico como uma referência do poder de Deus, né. Quando falamos do primeiro, quando Deus vier a criar a semente, ele criou a semente, ela se tornou a própria vida e ela fertilizou o corpo. Então isso aqui tudo isso aqui representa a semente, a vida, o corpo, próton e neutro, beleza. Então se Deus colocou aqui, ele tem que colocar um poder que, de uma certa forma, um poder, e deste poder, ele vai ser uma coisa positiva, o dentro do Cristo ele pode ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa, certo? E aqui nós estamos o átomo, certo? O átomo. Então, Deus, ele foi para aqui para se realizar com Cristo, de uma certa forma. Ele veio para o quarto aqui, o quarto elemento para se realizar com Cristo. O Jesus do relacionamento social, para trabalhar a consciência das pessoas. Entenda isso. Isto explica que o átomo ele tem a presença no elétron, né. O átomo tem a presença no elétron. O que eu estou falando o átomo, aqui ó, no quarto elemento aqui, ele tem a presença no elétron. Se for falando de Deus, pode ser o poder de Deus original, digamos assim, e o Cristo. E o Cristo é a força negativa desse poder que seja original. Ele vai representar, às vezes, a morte da matéria, a ausência da matéria. Do que fora morto, né, do que fora morto, Emanuel, depois Deus colocou um sinal em Emanuel, e ele esse sinal ele chamou da morte, né, sinal da morte, e é que aí vem o Jesus do relacionamento social, representando cada corpo em específico. E cada corpo em específico vai representar o Cristo inteiro, e o Cristo inteiro representa que todos os corpos estão, sendo, entrando em juízo por um bem. Entenda isso. E quando isto acontece, tanto o átomo e o elétron vai ficar ausente da matéria, né, é isso que eu estava tendo dito ali, né. Tanto o átomo e o elétron vai ficar ausente da matéria, né, o átomo está aqui, o elétron está aqui, então aqui está a matéria, então ele ficou ausente da matéria, então porque ele vai representar Deus vai representar o relacionamento social, certo? Ele vai representar o próprio Deus vai representar o relacionamento social, vamos dizer isso, né. Ele é o criador, ele mesmo é o próprio relacionamento social, e Deus é o próprio juiz de Cristo, é o próprio juiz de relacionamento social, entenda isso. Sendo o átomo é o pai e o elétron é o filho, que tem a consciência no pai. Quando explicando a matéria, o próprio elétron vai explicar uma força negativa deste filho, sendo mais específico Cristo, né. Aí eu falei aqui Cristo, a mãe natureza, né. Essa mãe, quando eu falo mãe natureza, ganha uma complexidade. Por quê? O que acontece? Se eu falo mãe em um corpo emocional, nós estamos explicando um corpo simples de entendimento simples. Mas se eu falo da pressão, de tudo aquilo que Deus criou, o paraíso dele, o poder dele, nós falamos de uma mãe, né, tudo, uma grandiosidade, certo? Existe a mãe que é um corpo emocional, representando a mãe, que é um corpo emocional, que ele fora o sacrifício, né, representando essa ideologia do relacionamento com o macho, com a fêmea, e existe essa mãe aqui, que é o próprio poder de Deus, e Deus está presente aqui no ato, certo? Tudo isso aqui é a mãe natureza, o poder de Deus.
Poder de Deus original. Poder de Deus original, certo? Ele está presente aqui, certo? Então, entenda que a mãe natureza que eu falo aqui é o próprio poder de Deus. Existe essa mãe que veio ideologicamente representando um corpo simples, de entendimento simples, a qual essa mesma fora sacrifício, fazendo menção a esse globo, a essa mãe gigantesca aqui, que é o poder de Deus, fazendo menção a ela. Entenda isso, tá? Entenda essas duas formas. A mãe natureza destes corpos que esteja movimentando dentro deste corpo, né, deste corpo ou do poder de Deus. Explica mais uma vez, do poder de Deus, né? Explicando o eletro e as suas formas de realização, sendo com o poder e com as matérias que se movimentam dentro deste poder, né? As matérias, todos os corpos que se movimentam dentro do corpo celeste, toda essa grandeza, essa grandeza. Os corpo, quando a gente falamos de Emmanuel, o corpo, a mãe emocional, fazendo menção a essa ideologia, elas têm as mesmas referências, as mesmas conexão, até o mesmo raciocínio desses grandeza desses corpos celestes. Entenda isso. Então, eles fazem ideologia, cria ideologia para o Sol, cria ideologia para a Lua, e começa a relacionar esse corpo celeste ideologicamente, significativamente, fazendo menção a todas essas coisas, essas grandezas de Deus. Eu acho muito interessante. Estava pensando ali, quando a gente pega a diversidade de expressões, tipo assim, átomo, próton, nêutron, elétron, aí a gente vamos entender que tudo é uma coisa só. Aí essas expressões ela vai ganhando a nossa consciência de uma forma que nada foi novidade, por exemplo, não foi uma novidade, não foi uma surpresa. O que eu quero dizer? Às vezes você vai na faculdade, faz tá, estudar um monte de coisa sem fundamento, sem base, em nada. Você não sabe qual é a origem das coisas. Então você pega ela pelo meio. Então, nessa forma que a gente pega as expressões, a gente entendendo isso por parte, vai ficar fica muito interessante. Sendo o pai e o filho, sempre vai ser um só, né? Pai e filho. Átomo e elétron, espírito e poder, né? Tudo isso é a mesma coisa, né? Tudo isso é a mesma coisa. Entenda isso. De forma que o Cristo ele vem pela uma inversão do corpo, então ele vai estar bem presente na matéria, entenda isso. O Cristo ele vai estar bem presente na matéria de um corpo simples, de movimento simples. Entenda isso, explicando cada corpo em específico e nós vamos estar inserido, esse corpo simples invertido vai estar inserido dentro da mãe natureza, dentro dessa grandeza de Deus. Entenda isso. Entendeu isso? Muito bom. Sendo o Pai Sendo o Pai e o Filho sempre vai ser um só. De forma que o Pai está no Filho e o Filho vai estar no Pai. A divisão aparece por causa da matéria que se movimenta, sendo mais específico o Cristo e a forma de realização de Deus, né? A forma de realização de Deus, dele levar todos em juízo. Para este mesmo, para que este mesmo possa se realizar com a matéria. Entenda que, olha, quando eu falei, isso é interessante você entender isso por parte, ó. A divisão aparece por causa da matéria que se movimenta, sendo mais específico o Cristo, a forma de realização de Deus para que este mesmo possa se realizar com a matéria. Você vê que Deus se realizou com a matéria, né? Com a sua diversidade de realizações. Aí, quando Deus veio se realizar com a matéria, Emmanuel, aí ganhou diversidade de realização, diversidade. Tudo é uma centraliza grandiosa, grandiosa, grandiosa. Grandiosa, grandiosa. E todas as possibilidades está ali naquela imagem. Vamos dizer isso, todas as possibilidade da vida, possibilidade da morte, possibilidade de ser Deus, possibilidade de não ser Deus, possibilidade de ser um engano, possibilidade de ser verdade, possibilidade
tudo quanto é tipo de possibilidade, ela vai puxando tudo para ela, é dela, tudo é dela, fazendo referência a essa grandiosidade do corpo celeste, essa mãe. É como se colocasse aqui uma estátua no meio dessa terra aqui, todo absorvendo ali, todo levando energia para ela, falso, negado, verdadeiro, mentira, todo mundo levando energia para o centro da terra, todas as suas energias vai para lá, vai para lá. E ela vai manipulando isso de uma forma boa. Ela tem poder para isso, 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 certo? Ela tem poder para isso. Quando há a inversão da matéria, vai explicar o Cristo, né? Quando há a inversão da matéria, entenda, mais uma coisa muito interessante para você entender o Cristo. Quando há inversão da matéria, vai explicar o Cristo. Então, daqui você já vê que não há poder, não tem poder. Se é um poder, são coisa negativa, aquilo que ela está atraindo para ela, aquilo que aquela imagem está atraindo para ela, aquilo que aquela imagem está atraindo para ela. Entenda isso mais uma vez. Quando há inversão da matéria, vai explicar o Cristo. Este Cristo, quando representando uma união positiva, vai explicar o próton. Uma união positiva vai explicar o próton. Uma união negativa vai explicar o nêutron e o elétron. Quando estou falando de negativo, vai explicar o nêutron e o elétron. Por quê? Todas as guerras frias, elas estão presentes no corpo e no relacionamento social. Elas estão presentes no corpo e no relacionamento social, no neutro e no elétron. Eles estão presentes no neutro e no elétron. Eles estão presentes nisso. Nada do filho, do pai do filho, que é o átomo e o próton, vai ficar nessa guerra, porque nós vamos relacionar o tempo, e o tempo ele vai se mudando com diversidade de entendimento, certo? De forma que tudo vai virar uma energia. Entenda essas possibilidades. Então, as guerras frias vai ficar no corpo e vai ficar no elétron. E esses dois aqui estão inseridos no tempo, eles vão se perdendo no tempo. Nós podemos alcançar uma energia boa, um mundo globalizado de compreensão, de realização com Deus, realização com a matéria. Podemos alcançar da mesma forma que aquela imagem que eu tenho dito, que ela absorve todas as coisas, várias possibilidades de coisas, ela pode converter todas essas energias em coisas boas, uma pedra grandiosa que resolva todos os problemas sociais, tudo, 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 ela tem poder para isso. Ela tem poder pelo mal, tem poder pelo bem, tem poder. Não limita essa imagem, não limita essa consciência divina, não limita essas formas de você compreender as coisas. Não limita, não limita. Tudo é possibilidade, entenda isso. Quando há inversão da matéria, vai explicar o Cristo. Este Cristo, quando representando a união positiva, vai representar o próton, né? O próton, e a união negativa vai explicar o nêutron e o elétron. Nêutron e elétron está presente no tempo, certo? O elétron vai explicar quem eu sou, né? Aquilo que eu estou manifestando dentro da sociedade, né? Na minha forma de realização com a matéria, né? Eu estou bem aqui, né? Fora, movimentando essa matéria e está explicando quem eu sou, o que eu estou me manifestando dentro da sociedade. Mas não explica quem o outro é na sua forma de realização com a matéria. Quando eu falo assim que não explica quem o outro é, tudo que eu for manifestar de outra pessoa é um julgamento. Eu tenho que entender que eu tenho que manifestar quem eu sou. Ah, fulano de tal é assim. Se eu falar de outras pessoas no meu espaço, eu fico julgando as pessoas pelo aquilo que ela é. Não me interessa quem os outros é, interessa quem eu sou. Manifesto isso. Manifesto isso. Então você se resguarda do seu espaço e resguarda do espaço do outro também. Então, o seu relacionamento fica relativo, você consegue um relacionamento bom à medida da forma que você tem essa percepção. Qual percepção é essa? Mas não explica quem o outro é. Você tem essa percepção, então você não explica quem o outro é. Você não, bom, ruim, sei, beleza. Você não precisa explicar isso, ok? Você precisa relacionar isso. Mas não explica quem o outro é na sua forma de realização com a matéria. Entenda isso? Pois ambos podem mover de forma negativa ou positiva, explicando uma coisa e outra dentro do corpo celeste de Deus. Muito bom.
Vamos lá para a leitura corrida de tudo que fora dito, né, neste blog diário. Vamos entender isso na leitura corrida, eu acho muito interessante, né, fazer a leitura corrida. Vamos lá. Quando explicamos a inversão, falamos diretamente de um confronto de quando explicamos a inversão, falamos diretamente de um confronto na forma de realização. Às vezes o átomo vai se realizar com o próton, às vezes o próton vai se realizar com a matéria. Às vezes o elétron realiza com a matéria, sendo o próton vai explicar quem eu sou. O elétron vai explicar a forma em que eu estou realizando. Esta forma pode explicar positivo, negativo, luz ou treva, sim ou não, explicando a visão do elétron na sua forma de realização. Vai ser duas formas. Primeiro, o fóton neurocientífico desta realidade. Segundo, fotorrealidade. E a evidência, e evidentemente que o fóton neurocientífico está presente na matéria, representando o bem e o mal na sua forma de realização, explicando diretamente este nosso corpo emocional pode ser neutro carbônico. É importante ressaltar que quando se tratando de forma de realização, temos três formas. Primeira forma, explica o átomo vai se realizar com o próton, explicando pai e filho. Segunda forma, vai explicar a realização deste corpo emocional. E terceira forma, vai explicar a realização desta, vai explicar a realidade, né? Terceira forma, vai explicar a realidade desta realização. E que no tempo de Guerra Fria a realização é com Cristo, explicando uma flexibilidade na forma de realização. Isto explica que todo o elétron é a fusão dos comportamentos enérgicos dos corpos que se movimentam no tempo de vossas realizações, explicando os cosmos enérgicos que esteja em movimento com a matéria. O movimento pode explicar apenas uma consciência de mover a matéria ou pode explicar a matéria em movimento, dando uma ação com o seu corpo, alinhando ambas consciência e matéria em sua forma de realização com a matéria. Bom, vou voltar à leitura corrida de novo? Não tem problema, vou ler, vou fazer tudo corrido. Por quê? Eu peguei pelo segundo estrofe, segundo bloco de áreas, pelo segundo contexto. Vamos fazer a leitura de novo, tudo completo, não tem problema, tá? Tranquilo. Porém, no Cristo de Deus não é assim, sendo que depois que a fêmea gera este feto, entra outro no lugar do próton. Este que entra no lugar do próton é o elétron. O elétron não é relativo à matéria, e sim relativo ao tempo, sendo mais específico à consciência do relacionamento social. Isto explica quem eu sou para o meu relacionamento social. Este feto vai ser movimentado por um elétron. Este elétron vai fazer contato com o próton para mover a matéria no espaço estranho, quando ainda não vive. Este elétron é uma força do que já esteja morto, representando um estágio negativo da matéria. O próton é uma força do que já estivera vivo, mas está morto, e que, de uma certa forma, este reviveu com o elétron, a consciência do relacionamento social. Isto explica o movimento inverso dessa matéria, ganhando forma invertida de vossas realização, ou seja, em vez de realizar com próton e com movimento
Em vez de realizar com próton e o que movimenta a matéria, o mesmo vai realizar com o elétron, a consciência do relacionamento social, explicando quem você é para o seu relacionamento social. Sendo importante ressaltar que quando você se manifesta, você explica quem você é para o seu relacionamento social. Esta explicação ou manifestação vai fazer o seu corpo entrar em juízo por um bem ou por um mal e que é seu, e não do outro relacionamento social. Por causa da manifestação, explicando o espaço aplicado nesta manifestação. Os frutos são as possibilidades de realização com diversidade, de realização com Deus, com Cristo, com outro corpo emocional, com esposa, com filho. Cada um destes vai explicar quem você é no ato manifesto de realização, podendo ser bom ou ruim, e com as mesmas intensidades. Esta possibilidade cria-se uma centraliza do seu corpo emocional sendo observado e julgado pelo seu relacionamento social, podendo explicar um ato pessoal ou um ato missionário, sendo um diferente do outro em sua forma de realização. No tempo de Guerra Fria, vai explicar a negação e aceitação inversa desta suposta realização. Para a realização, conscientização, sendo ato missionário, vai explicar quem eu não sou. Se tratando da realização pessoal de um corpo simples, terá a sua forma de realização de acordo com os vossos atos manifestos. Quando explicamos a inversão, falamos diretamente de um confronto na sua forma de realização. Às vezes o átomo vai se realizar com o próton, às vezes o próton vai se realizar com a matéria, às vezes o elétron vai realizar com a matéria, sendo o próton vai explicar quem eu sou e o elétron vai explicar a forma em que eu estou realizando. Esta forma pode explicar positivo, negativo, luz e trevas, sim ou não, explicando a visão do elétron na sua forma de realização. Vai ser duas formas. Primeiro, foto neurocientífico da realidade. Segundo, fotorrealidade. E evidentemente que o foto neurocientífico está presente na matéria, representando o bem e o mal na sua forma de realização, explicando diretamente este nosso corpo emocional pode ser neutro e carbônico. É importante ressaltar que quando se tratando de forma de realização, temos três formas. Primeira forma, explica o átomo, explica o átomo, explica, explica o átomo, vai realizar com o próton, explicando pai e filho. Segunda forma, vai explicar a realização deste corpo emocional. Terceira forma, vai explicar a realidade desta realização, e que no tempo de Guerra Fria, a realização é com o Cristo, explicando uma flexibilidade na sua forma de realização. Isto explica que todo o elétron é uma fusão dos comportamentos enérgicos dos corpos que se movimentam no tempo de vossas realizações, explicando os cosmos enérgicos que esteja em movimento com a matéria. O movimento pode explicar apenas uma consciência de mover a matéria, ou pode explicar a matéria em movimento, dando uma ação com o seu corpo, alinhando ambas consciência e matéria em sua forma de realização com a matéria. Isto explica que a existência Isso explica que existem três elementos que explicam o átomo e três elementos que explicam o subatômico. Isto explica que existe três elementos que explica o atômico e três elementos que explica o subatômico, sendo uma inversa da outra. O atômico vai ser representado por um átomo, um próton, um nêutron, explicando o ciclo da consciência da matéria. O subatômico vai ser representado por próton, nêutron e elétron. Diferença entre um e outro é a ausência da matéria e a presença da matéria, sendo que a inversão vai ser contida por átomo e por um próton e por um elétron.
Quando o elemento átomo aparece, vai representar a ausência da matéria. Quando o elemento elétron aparece, vai representar a presença da matéria em movimento. Sendo o elétron, ele pode representar uma energia concentrada ou pode representar uma massa enérgica concentrada, explicando a força e a pressão do corpo celeste de Deus, a mãe natureza dos corpos, e que para o dia de hoje é o Cristo, por causa da inversão na forma de realização com a matéria, explicando cada corpo em específico. Isto explica que o átomo ele tem a sua presença no elétron. Quando isto acontece, tanto o átomo o elétron vai ficar ausente da matéria, sendo o átomo é o pai e o elétron é o filho. Que tem a consciência no pai, quando explicando a matéria, o próprio elétron vai explicar uma força negativa deste filho, sendo mais específico Cristo, a mãe natureza destes corpos que estejam movimentando dentro deste corpo ou do poder de Deus, explicando o elétron nas suas duas formas de realização, sendo o poder e sendo, sendo o poder de Deus, explicando o elétron nas suas duas formas de realização, sendo com o poder, né, estou repetindo aqui, e com as matérias que se movimentam dentro deste poder. Sendo o Pai é o Filho, sendo o Pai é o Filho, sendo o Pai e o Filho, sempre vai ser um só. De forma que o Pai está no Filho e o Filho vai estar no Pai, a, a divisão aparece por causa da matéria que se movimenta, sendo mais específico o Cristo. A forma de realização de Deus para que este mesmo possa se realizar com a matéria, com a sua diversidade de realizações. Esse aqui, dá uma pausa aqui, né? Vamos lá, para a gente entender que, mais uma vez, que depois que nós falamos daquela imagem grandiosa que sugou toda a energia positiva e negativa e tudo foi para ela, então nós entendemos. A divisão aparece por causa da matéria que se movimenta, sendo mais específico, Cristo, a forma de realização de Deus para que este mesmo possa se realizar com a matéria, com a sua diversidade de realização. Só reforçando isso, né? Quando a inversão da matéria vai explicar o Cristo. Este Cristo, quando representando uma união positiva, vai explicar o próton. E a união negativa explica o nêutron e o elétron. O elétron vai explicar quem eu sou, na minha forma de realizar com a matéria, mas não explica quem o outro é na sua forma de realização com a matéria, pois ambos podem mover de forma negativa ou positiva, explicando uma coisa e outra dentro do corpo celeste de Deus. Muito bom, ok? Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo, ok? Acompanha, né, o próximo blog diário, que vai vir o blog de 614, certo? Se você está se sentindo realizado, você tem consciência, você está ouvindo, certo? Você se inscreva no canal, sinaliza o vídeo, só se isso tiver alguma sentido para você, se fizer algum sentido. Se não tiver fazendo sentido, tudo bem. Tranquilo, não precisa que vocês façam coisa alguma, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.